Encruzilhadas e Reterritorializações, Abdias Nascimento e o Museu de Arte Negra no Inhotim. Esse é o tema, esse é o título do artigo que eu, Júlio Ricardo Menezes Silva, e o professor Dr. Maurício Barros de Castro, meu orientador dentro do programa de pós-graduação em nível do mestrado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro em História da Arte, propomos para esse 31º Encontro Nacional da ANPAP, sobre a temática existências, né? E aí, pensando essas existências, a gente traz aí uma foto, que é uma foto da Galeria Mata, que é a galeria que está abrigando a exposição Abdias Nascimento e o Museu de Arte Negra no Inhotim. Inhotim, que é um dos principais museus a céu aberto do mundo e um espaço de arte majoritariamente e elitistamente branco, né? Então, a gente pensa como essa exposição, né, que traz, homenageia Abdias Nascimento, um dos maiores pensadores da arte negra, um dos maiores pensadores intelectuais do pensamento social brasileiro do século XX, como essa exposição ela propõe reterritorializações do ponto de vista epistêmico e do ponto de vista espacial, de retomada de uma ancestralidade que ali, historicamente, fez parte daquele território que hoje abriga ali esse jardim botânico e esse museu maravilhoso na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais. Bom, o nosso artigo, a linha de costura do nosso artigo é o conceito proposto, né, elaborado durante o doutorado e por muitos anos, a partir da década de 80, pela professora doutora Leda Maria Martins, da Universidade Federal de Minas Gerais, e ela propõe que o termo encruzilhada é um operador conceitual que nos oferece a possibilidade de interpretação do trânsito sistêmico e epistêmico que emergem dos processos inter e transculturais, nos quais se confrontam e dialogam nem sempre amistosamente registros, concepções e sistemas simbólicos diferenciados e diversos, né? Partindo dessa premissa, a gente avalia a chegada dessa exposição sob vários aspectos. Uma exposição que, como a gente pode observar na foto, ela acontece, ela chega no Inhotim em 2021, com uma proposta de curadoria compartilhada entre o IPAFRO, que é a organização que o Abdias Nascimento criou na década de 80 para levar adiante o seu legado, e o próprio Inhotim, que pela primeira vez compartilhou a curadoria e se propôs a dividir o pensar curatorial com outra organização. Então, isso já é, de alguma forma, um impacto primeiro que pode ser observado nessa exposição que começou em dezembro de 21 e vai até o final de 2023, divididas em 4 módulos. Nesse primeiro ato, que foi a chegada do Abdias Nascimento no Inhotim, há encruzilhadas interessantes, né? Porque o que liga Abdias Nascimento ao Inhotim? É a rede de afetos construída por ele ao longo dos anos. E no centro dessa rede de afetos estão 2 personagens. O primeiro é Gerardo Melo Mourão, no qual Abdias Nascimento homenageou nessa pintura que ele chama de Invocação Noturna ao poeta Gerardo Melo Mourão, Oxóssi, que é o orixá da cura, né? Da sabedoria. Então, Abdias Nascimento tem uma longa relação com o poeta Gerardo Melo Mourão desde os anos 30, quando eles participaram de um grupo de poetas chamado Santa Hermandad Orquídea, no qual eles se propunham criar propunham criar poesias genuinamente novas, né, que não tinham sido feitas, propostas poéticas inovadoras. Então, é ali que amadurece essa relação que vai durar durante toda uma vida. E o Gerardo Melo Mourão vem a ser o pai do Tunga, que é o grande artista brasileiro, um dos primeiros artistas brasileiros a expor
no Louvre e que foi um dos maiores incentivadores da criação do Inhotim, né? A tunga que a gente pode ver aí nessa imagem, nessa matéria do Correio da manhã de 17 de janeiro de 1968, ele falando que a arte negra ali, o convívio dele com Abdias, na época, Tunga com 15 anos, Abdias já com 54 anos de idade, já um homem maduro, já que já vinha de uma militância de mais de 30 anos no teatro, né, na poesia, na arte e literatura, eles, em contato familiar, né, Abdias Nascimento apresenta para ele a arte negra, e aí Tunga vai dizer, aqui na matéria a gente pode comprovar, que a arte negra é a primeira a romper com os chatérrimos nos grilhões da arte renascentista. Então, é um garoto que cresce já com uma perspectiva ampla de arte, não fechada ali naquele cânone europeu, né, que inundou, de fato, a formação de vários artistas brasileiros naquela época e continua inundando até hoje, né? Então, aqui, ó, essa pintura que eu vou mostrar aqui na sequência, ela está tanto presente aqui no recorte do jornal e ela está aqui hoje ainda presente. Está uma pintura que está absolutamente preservada. Durante 60 anos, Abdias Nascimento manteve essa pintura sob a sua guarda na coleção Museu de Arte Negra. Então, é uma das pinturas que podem ser observadas aí nesse processo. Aqui agora a gente já abriu aqui para a imagem, já é o segundo ato dessa exposição, que foi inaugurada esse ano, e é um ato que traz já um mergulho no pensamento de Abdias Nascimento a partir da atuação dele no teatro, né? Então é um ato que vai desde a década de 30, ali, passando dos primórdios, quando Abdias viaja pela América Latina, cria dentro do presídio do Carandiru o Teatro do Sentenciado. Depois, quando ele vem para o Rio, cria o Teatro Experimental do Negro, em 1944, que é a primeira experiência no qual negros e negras podem pisar no palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, na condição de protagonistas, de produtores, de plateia. Enfim, é a primeira vez que o negro, com a sua altivez, ele vai para o palco do teatro produzir teatro, né? Então, realmente é um corte aí na história da arte, na história das artes cênicas. Então, o que a gente pode pensar de curioso nesse ato, segundo, que é corrente, que vai até o ano que vem, depois haverá mais dois, é que esse ato ele tem um forte componente de material de acervo. Então, quem vai à exposição pode observar, do ponto de vista curatorial, a construção feita não só a partir de pinturas, mas principalmente material de acervo, documentos, cartas, fotos. Isso aí é, de fato, um marco, uma vez que Inhotim, até então, não adotava essa política como parte de sua política curatorial para contar histórias. Então, de alguma forma, essa encruzilhada, essa tensão é colocada pelo IPEAFRO, parceiro de realização do Inhotim nessa exposição. Então, isso é um ganho institucional relevante. Já aqui avançando no tempo, sem ter muito tempo para contar, eu trago aqui mais uma imagem onde a gente pode ver a sala do concurso dos Cristos Negros. Aqui você tem algumas esculturas, né, que fazem parte da coleção Museu de Arte Negra, do Museu de Arte Negra, Abdias Nascimento, que ele constitui isso desde os anos 50 até recentemente, com a chegada de novas obras. E, enfim, é uma pesquisa que é em andamento, né? Uma pesquisa que nós realizamos aí dentro desse campo da arte e alteridade, né? Sem entrar muito nessa questão da alteridade, mas a gente pensa perspectivas de construção de saber, de construção de produção acadêmica não hegemônica a partir de referenciais outros não europeus, basicamente, né? Que, enfim, somos geralmente inundados, enxurrados e referenciados a partir dessas bases. Então, queria agradecer a todo mundo aí, essa breve apresentação. Desculpa aí o latido dos cachorros, mas esses são os reflexos do tempo moderno, né? Pesquisadores univos. E eu queria agradecer em meu nome e em nome do professor Maurício Barro de Castro essa oportunidade de compartilhar conhecimento, trocar essa ideia e, enfim, é isso, pessoal. Obrigado, um abraço e até a próxima. Saravá!